Primeiro episódio do novo podcast que finalmente saiu do papel, Entre Nós. E qual vai ser o nosso tema de hoje? O que ela Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Entre Nós. Meu nome é Priscila Verlang. E o meu nome é Silvânia Verlang, somos mãe e filha e 2 psicólogas. Resolvemos fazer psicologia juntas e agora vamos passar esse conhecimento um pouquinho para vocês por aqui. E o nosso tema de hoje, qual é o nosso tema de hoje, mãe? O tema de hoje é a culpa por descansar. Quem nunca, hein? Pois é. E pra gente começar essa conversa, queria te perguntar, mãe, quando você, né? Quando você era criança, o que diziam pra você sobre descansar? Descansar normalmente era associado com coisa de preguiçoso. Você que tá nos ouvindo, como é que era quando você era criança, hein? O que diziam pra você sobre descansar? No meu caso, a primeira coisa que vem à mente é: você só pode descansar depois de fazer todas as suas tarefas. Exatamente, exato. É porque tem essa questão de que descansar é como se fosse um merecimento depois de algum grande sacrifício ou um grande trabalho realizado. E tudo bem, claro, depois de um grande trabalho, você descansar. Mas e quando você não se permite descansar? E o trabalho, ele direciona a sua vida e nunca é o suficiente. Quando chega nesse ponto, o que fazer? E mais do que isso, por que chega a esse ponto? Porque você acha que uma pessoa pensa que ela não tem direito a descansar e está sempre cobrando mais e mais de si mesmo, indefinidamente, até chegar à exaustão. Eu fico pensando às vezes que a gente se cobra muito e a gente se compara muito. Então a gente fica olhando para as pessoas e vê que tá todo mundo, entre muitas aspas, produzindo e produzindo e produzindo. E, sinceramente, a gente começa a pensar que vai ficar para trás. E isso começa a ficar pesado e você começa a achar que você precisa produzir muito para conseguir ter grandes resultados. O que você acha? Eu acho também que as pessoas estão pensando muito no sentido de: se eu não tenho o que eu consegui, o que eu mereço até hoje, se eu não consegui o que eu mereço, é porque eu não fiz o suficiente. E aí nunca é o suficiente. Sem nem parar para pensar que talvez seja inverso. Esse pensamento deveria estar invertido. Eu faço? Sim. E eu mereço, sim. Como você merecedora de algo bom se eu não me considero nem sequer merecedor de descansar? Tá, mas e aquela hora em que vem aquela vozinha que fica dizendo pra gente assim: se você tá aí descansando, você é preguiçoso. Se você está aí descansando, tem alguém trabalhando e fazendo melhor do que você. Porque ninguém quer ser preguiçoso, né? E aí eu fico pensando, será que a gente está começando a conectar o nosso descanso com preguiça? Será que a gente está dando o nome certo para os conceitos das nossas vidas, assim, do que a gente vive no cotidiano? Porque preguiça é uma coisa, né? E outra coisa muito diferente é você se dar um tempo para descansar. Mas como descansar? Tipo, quando eu sei que eu tô dentro do limite, entre muitas aspas, cara, eu nem deveria estar usando esse termo, mas o limite certo para descansar. Um limite saudável? Não sei se o que eu quero dizer não é saudável, mas no sentido assim: como saber que eu tô descansando uma quantidade que não me torna uma pessoa preguiçosa? Eu acredito que quando você é uma pessoa produtiva, você não é uma pessoa que não consegue realizar nada, mas você consegue produzir e produzir com equilíbrio.
Eu acho que a palavra-chave é o equilíbrio. Quando a gente consegue levar um equilíbrio entre a produção e o descanso, e o merecimento, e eu sentir que realmente eu produzi, eu vou descansar. Não, mas eu acho que é mais do que isso, sabe? Porque eu não posso descansar apenas quando eu me sinto merecedora. E se eu nunca me achar merecedora? Exato. Né? E acontece isso, da pessoa nunca achar que ela merece descansar. Porque o que é produtividade? O que é produtividade? O que é ser E produtivo? quais os limites da produtividade? Quem determina qual é esse limite? E quando você percebe, será que você percebe os sinais que o teu corpo te dá? Você consegue perceber, Priscila? Os sinais do cansaço e da exaustão no seu corpo? Eu consigo. Quais são os sinais? Graças à psicologia, hoje eu consigo. E quais são esses que eu sinais não- normalmente? E não que eu não sinta culpa, né? Eu sinto culpa de estar, às vezes, descansando e muitas vezes começo a me comparar com outras pessoas. Isso é totalmente normal. Mas aí é que entra a sua pergunta. Onde é que estão? Como que eu percebo os sinais aparecendo? Primeiro, uma mente extremamente acelerada. Minha mente fica muito acelerada e eu começo a não conseguir parar de pensar. Eu fico o tempo inteiro com um pensamento vindo. Ai, tô cansada. Sabe? O sono começa a ser prejudicado. E eu tô falando de mim, mas enquanto eu falo de mim, vai pensando em você. Quais os sinais que vão te aparecendo aí no seu dia a dia, no seu corpo, que você vai percebendo que será que eu não tô passando dos limites e eu tô precisando descansar? Então, a minha mente acelera muito, o meu sono começa a ficar prejudicado, eu começo a ficar com pensamentos muito assim de tô cansada, ai, não aguento mais isso, ai, tô precisando. Mas aí começa a vir cobranças. Sim. E aí, muitas vezes, regado pelo mau humor, né? Quando a gente está muito cansado, será que nós somos boas pessoas para conviver com os outros? Aí, além de sermos ruins com nós mesmos, passamos a ser desagradáveis muitas vezes com as pessoas que estão próximas da gente. E que muitas vezes nem entendem por que você está daquela forma, dando patada em um, patada em outro, né? Por quê? Porque você chegou no seu limite. E aí não se permite equilibrar, respirar, repor as energias. E o organismo, ele vai dando sinais. Como você falou, o sono, A ansiedade, a Não tem- irritabilidade. irritabilidade, não ter tempo para parar, não se permitir parar, colocar mais coisas na sua agenda do que você de fato dá conta. Tudo isso são pequenos sinais que a gente começa a ficar assim, uou, peraí. Né? Até onde que vai, ou até onde eu vou deixar essa culpa aí dizer e ditar o que eu devo fazer no meu dia a dia. E sabe uma coisa que eu percebo? A gente começa a se justificar. A justificar para todo mundo à nossa volta, entre aspas, né? Para pessoas que para nós são importantes, a justificar que, olha, eu tô sendo produtivo. Não, ó, eu tô descansando, mas eu tô descansando porque eu trabalhei muito. Não sei se isso já aconteceu com você aí que tá nos ouvindo, mas você já começou a se justificar aí para poder dar um motivo para você estar se permitindo tirar um descanso na sua semana, no seu dia a dia? Às vezes eu começo a ter pensamentos de que eu não posso descansar todos os dias. Não posso descansar todos os dias, porque isso é ser dondoca. As pessoas não descansam todos os dias, não tem atos de autocuidado todos os dias. Se a gente dá brecha para esse tipo de pensamento disfuncional, menino, a gente vai entrar num looping de autocobrança muito grande e não vamos se permitir descansar. Sim, e olha, já parou para pensar e para perceber a diferença entre o cansaço, por exemplo, após uma atividade física, depois de você vir de ir para academia ou alguma coisa assim, do tipo, onde você se exercitou,
Ou quando você fez uma faxina em casa e você tá com aquela sensação de dever cumprido, uau, a casa limpa. É diferente do cansaço emocional de quando você tá sobrecarregada por alguma coisa desgastante. Cara, a gente deveria poder descansar independente se a gente esteve com um dia muito atarefado e produtivo ou não. Descanso é descanso, sabe? Não é merecimento. E isso às vezes é muito mal interpretado como sendo uma pessoa preguiçosa porque tá descansando. Isso vira, enfim, se a gente for entrar nesse mérito, né, vira até questão, assim, de discriminação. Que a gente vê, assim, que na sociedade a gente sempre tem pessoas que falam assim, tal lugar, né, são pessoas que estão sempre com os pés para cima, sempre descansando. E aí a gente começa a fazer essas associações, como se a pessoa está descansando, ela é preguiçosa. E eu me questiono se esse realmente é o melhor caminho a se seguir. Porque a produtividade, será que ela está mesmo alinhada com a quantidade de trabalho que você faz num dia? Ou seria a produtividade alinhada com o quão efetivo, eficaz, eficiente é o seu trabalho? O quanto que você consegue fazer coisas assim de qualidade com um tempo menor para poder sobrar espaço para descanso? Entendo. Então, é como se você estivesse comparando uma quantidade de tempo trabalhado com a obtenção do resultado. Como se você estivesse me dizendo, foi assim que eu interpretei. Não é o quanto tempo eu trabalhei, eu me dediquei àquilo, mas sim a qualidade do tempo e o quão emocionalmente eu estava bem, estável, equilibrado, feliz no que eu estava fazendo, para poder atingir um resultado satisfatório. Sim. Aí eu volto mais uma questão. E conseguir fazer conseguir fazer mais com menos. Mais produtividade com menos desgaste. E menos tempo. Sim. Investido. Sim, porque eu mesmo conheço pessoas que aparentemente trabalham, digamos assim, pouco, comparado a outras que se desgastam enormemente e têm resultados, muito mais significativos do que outras pessoas que trabalham, estão sempre atoladas de coisas e de tarefas e nunca podem descansar porque eu não posso descansar no final de semana porque eu tenho vários relatórios para fazer, e acaba que não conseguem concluir e não conseguem descansar porque não se permitem descansar. Pensa o seguinte, quanto mais a gente prioriza o nosso autocuidado, o nosso descanso, no caso é o que nós estamos falando aqui, mais a gente consegue depois entregar o nosso melhor para aquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque a nossa mente está descansada, porque o nosso corpo está recarregado. Então a gente não precisa gastar tanta energia para tentar colocar as coisas em ordem, porque você já está no feeling, digamos assim, sabe? É como se, se eu não tô bem, eu vou precisar me desgastar muito mais para conseguir chegar num resultado X, porque eu já não tô bem. Então, eu começo a perder o foco com mais facilidade, eu começo a pegar muitas vezes o celular na mão, eu começo a prestar mais atenção numa mosca que tá voando do que de fato naquele trabalho que eu preciso fazer. Por quê? Porque minha mente e o meu corpo estão cansados. Então eu penso assim, gente, descanso faz parte de viver uma vida equilibrada. E equilíbrio não é luxo, é estratégia. Exato. E aí é que entra outra questão. Quantas pessoas não sabem impor limites? Então você terminou o seu trabalho, você foi para casa, terminou o seu expediente. No entanto, o que acontece? O seu celular não para. O seu celular não para, são mensagens, são recados. E aí você
leva serviço para casa, além do que você já fez no seu trabalho, mas será que é porque no seu serviço estão exigindo isso? Ou é você que quer demonstrar uma produtividade máxima? Então, eu não posso deixar para responder amanhã, porque houve um comentário aqui no grupo do trabalho, então eu tenho que estar sempre disponível, porque se eu não estiver sempre disponível, mostrando que eu sou uma excelente profissional, que trabalho 24 horas por dia, o que vão pensar de mim? Eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa que não dou conta do meu serviço, que não estou disponível. Então, você já viveu, já sentiu, sabe de alguém que viveu uma situação semelhante? Às vezes também é um pouco daquela questão do autossacrifício. Eu preciso abrir mão de mim em benefício dos outros, só que não é com equilíbrio, é com excessos. E isso também tem muito daquele pensamento, olha gente, olha como eu me dedico, né? Você falou do autossacrifício, olha como eu trabalho, olha como eu mereço a sua admiração, porque eu estou dando o meu melhor, eu estou investindo todo o meu melhor, toda a minha energia nesse trabalho, digamos assim, né? Qual história que você conhece que é dessa forma? Vem alguém à sua mente, assim? Várias pessoas vêm à minha mente, inclusive eu mesma, há bem pouco tempo atrás. Mas porque a gente se aperfeiçoar e aprender a colocar limites? Eu mesma era refém do meu celular. Eu achava que se chegasse uma mensagem para mim, eu tinha que responder naquele dia, naquele instante, naquele mesmo momento. E isso me deixava adoecida. Mas aí, as pessoas mudaram? Não, as pessoas continuam as mesmas. Eu é que soube colocar o meu limite e entender até onde eu poderia ir de uma forma saudável. Então, ninguém me obrigava a responder no celular fora do horário, por exemplo, de trabalho. E as pessoas nem sempre entendem se elas estão ou não sendo inconvenientes. Por quê? Porque se você responde uma vez, o que a pessoa vai entender? Não, e a cultura do WhatsApp é essa agora. Pelo menos pra mim, né? É assim, você me manda mensagem a hora que você quiser. Porque tá ali disponível, é 24 horas, vai chegar. Mas eu vou ver e responder quando for o horário pra isso, né? Então, assim, eu não me incomodo se a pessoa me mandar mensagem 3 horas da manhã. Só vai estar lá no celular, desligado ou no não perturbe, não vai me atrapalhar, não vai vibrar, não vai me acordar nem nada assim. Sim, isso é uma forma... E eu vou responder quando eu puder. Claro, isso é uma forma muito saudável da gente colocar os limites e evitar adoecer. Porque muitas vezes a gente adoece e ainda culpa o outro. Já aconteceu isso? Mas isso é que é o legal da psicologia. Isso é psicologia na prática, é a gente pegar todo esse conhecimento e transformar isso em ações práticas para benefício da nossa saúde. Como é que eu vou impor limites, como é que eu vou dizer não de uma forma assertiva e com compaixão e com empatia, de forma respeitosa, como é que eu vou me permitir descansar sem ali dar espaço demasiado a essa culpa, porque é normal sentir culpa. O que não é normal é a gente deixar a culpa dominar a gente e ditar como a gente vai seguir com o nosso dia. Sim, e essa preocupação em sentir o que o outro pensa de você. Quanto poder você está dando ou deixando de dar para o julgamento da outra pessoa? Né? Porque a pessoa julga você, ela julga a partir da percepção dela. E a percepção dela diz respeito ao que ela pensa. Então, essa preocupação e colocar todo esse poder no outro sobre a tua vida é algo que com a psicologia em terapia a gente aprende a regular também. Porque eu não posso deixar a minha vida na mão de outra pessoa, preocupada ou não com o julgamento que essa pessoa vai fazer de mim. Quanto de mim eu me conheço? Até onde eu sei? Como eu testei, eu sei os meus limites de até onde eu posso chegar. E a credibilidade que eu dou e o poder que eu dou para o outro sobre a minha vida. Isso é fundamental também.
E é por isso que às vezes a gente começa, por conta de a gente querer, né, que todo mundo veja a gente de uma certa forma e a gente tem medo do que as pessoas vão pensar da gente, muitas vezes a gente entra nesse looping de eu preciso dar conta de tudo. Eu não posso pedir ajuda. Vão achar que eu sou muito fraco se eu pedir ajuda. Eu preciso ser produtivo e colocar coisas na minha agenda além daquilo que eu dou conta. Mas isso já não é produtividade, né? E olha o perigo da gente fazer essa bagunça de conceitos na nossa vida. Nesse ponto entra a questão do julgamento. Uhum. Porque eu estou tão preocupada com o que vão falar ou pensar de mim. O que será que eu realmente penso sobre mim? Uhum. Que vai muito mais profundamente do que a preocupação em saber o que o outro pensa. Então, quando eu coloco todo esse poder na mão do outro e eu me preocupo com a forma que essa pessoa vai me julgar, eu paro e penso também, o que eu estou pensando sobre mim? Como eu estou me julgando? Eu queria voltar um pouquinho naquilo que a gente estava conversando sobre colocar coisas demais na nossa agenda. Porque o que eu vejo muito no consultório? As pessoas colocam muitos afazeres, achando que vão dar conta, e aí não conseguem colocar limites a si mesmos de dizer, agora é a hora de parar, eu vou parar agora, vou me alimentar, vou descansar um pouquinho, depois eu volto. Não, vem sempre esse pensamento... Sempre não, mas com frequência vem esse pensamento de eu não posso parar. Eu só vou parar quando eu terminar. Depois é que eu posso descansar. Ou então, sabe o que acontece também? E são algumas coisas que eu acompanho, algumas pessoas também. A pessoa, ela tem uma rotina exaustiva. Aquilo causa um desconforto muito grande. Por conta dessa questão de várias tarefas, as coisas se acumulam e a pessoa começa a procrastinar. Por quê? Porque é extremamente desagradável fazer todas aquelas obrigações. E aí começa, quando você procrastina, você faz o quê? Você sabe que tem aquela tarefa para fazer, no entanto, você não tem força e energia suficiente para executar, e aí começa a desviar a sua atenção e geralmente desperdiçar seu tempo, esvaziando a mente. E como que as pessoas fazem muitas vezes para esvaziar a mente? Rede social, celular, com certeza. Celular, sei lá, televisão. Exato. E aí, diante disso, o que acontece? A coisa se agrava, porque aí vem a culpa, mas não é a culpa por ter descansado, mas é a culpa por ter deixado de fazer uma tarefa e ter exagerado, gastando o seu tempo e a sua mente com várias coisas para tentar desligar, para tentar ficar no automático, se anestesiar. Geralmente porque o que eu precisava fazer, o que a pessoa precisava fazer, era algo extremamente desgastante, desagradável. Já em contrapartida, quando você tem uma coisa muito desagradável para fazer, por exemplo, um relatório muito chato do trabalho ou alguma coisa assim, você sabe que precisa fazer aquilo, pega, faz, não precisa fazer perfeito, apenas começa. Não busca, eu tenho que fazer o melhor relatório da minha vida. Não, eu começo esse relatório. Geralmente, quando a gente começa, a gente conclui. E se não conclui, chega bem perto de concluir. E aí, depois que eu comecei, eu dominei a procrastinação. Então, qual é a grande sacada em relação à procrastinação? É iniciar. E aí, qual foi a frase que você cresceu ouvindo? Sobre entrar em ação? Você e seus irmãos. Sobre entrar em ação quando eu não tenho vontade. Eu ajo mesmo quando não tenho vontade de agir. Porque às vezes o que a gente precisa só é aquele destravar inicial para começar a entrar em ação.
porque depois a coisa vai fluir, né? Então, assim, a gente estava falando, nada a ver, estava falando sobre descansar, né? Mas é porque às vezes acontece isso ao contrário. A pessoa, ela não está descansando, porque ficar nas redes sociais ali, gastando o seu tempo com várias coisas que muitas vezes não vão te acrescentar em nada, não é considerado descanso, porque a sua mente não descansa. Eu vejo... E aí eu ia fazer uma pergunta para você. Como que realmente você sente que você descansou? Isso, mas antes de entrar nesse ponto, porque eu ia falar, eu vejo 3 coisas nisso que você começou a falar. A primeira é que a gente descansa de uma forma que não é descanso, que é a pergunta que você me fez. A gente procrastina muitas vezes, não só porque são coisas que a gente tá com preguiça de fazer, mas muitas vezes a gente procrastina porque estamos cansados, e é o que você mencionou. Dentre as coisas, uma delas é essa. E a gente precisa fazer pequenos passos para sair da procrastinação. Mas sobre a questão do cansaço, que é o nosso tema de agora, do descanso, né? Que é o nosso tema de agora, no sentido de como descansar para não virar esse looping de... Meu Deus, eu tô cansada, daí eu descanso, mas eu descanso de uma forma que vai me ser um baita tiro no pé. Aí eu fico mais cansada, daí eu durmo mal, isso me prejudica ainda mais, daí eu fico ainda mais cansada. E aí isso reduz, obviamente e altamente, a minha produtividade, o meu bem-estar. E com o tempo a gente vai entrando no esgotamento. E assim, se a gente não cuida e não olha para os sinais... Isso leva a um adoecimento mental. E quem nunca, depois de um dia exaustivo de trabalho, onde você não teve pausas, porque às vezes a gente trabalha e não se dá o direito dessas pausas, que seria um descanso correto. Aí a pessoa chega em casa, cansada, eu mereço descansar. E aí o que ela faz? Se joga no sofá, liga a televisão e fica simplesmente absorvendo. Nem sempre coisas tão boas, né? Então, e aí eu volto àquela pergunta que eu te fiz. Como é realmente descansar? Um descansar saudável? Como fazer um descanso correto, entre muitas aspas, né? Porque o que é correto, né? O que é certo para uma pessoa nem sempre vai ser para todas, né? Mas o que é para você? Mas eu gostaria de começar falando sobre o que não fazer. Perfeito. Porque eu acho que é onde muitas vezes a gente dá uma escorregada, sabe? Porque é muito mais fácil a gente pegar uma tela ou sentar na frente do celular. E assim como quando a gente tá cansado, a gente não quer fazer uma comida gostosa ali, e dessas comidas mais saudáveis, é muito mais fácil a gente comer fast food. E isso leva a gente para sentar na frente do celular ou da televisão. O que a gente tem feito hoje em dia para descansar? A gente vai para frente de telas, que nem você falou. A gente se alimenta mal. Gente, eu fico pensando assim. A bomba que isso é para o nosso corpo, porque são dopaminas muito fáceis de serem alcançadas. Isso faz a gente ir com um limiar de dopamina muito alto, porque dá um pico de dopamina quando eu como um alimento altamente palatável, um fast food. E eu ainda somo isso com o estímulo da televisão, ou do celular, ou da rede social, que é ali, só ficar, né, mexendo na tela. Gente, chega uma hora que, óbvio, assim como subiu rápido, a dopamina vai cair rápido. E aí é onde dá aquele down, aquela bad, a gente não quer levantar do sofá, a gente fica, eu quero virar parte do sofá. Gente, isso é terrível. Então, como evitar esse descanso que mais, na verdade, é um tiro no nosso pé do que, de fato, um auxílio? Eu gosto dos 8 equilíbrios. Eu sempre entro nos 8 equilíbrios. E eu nem vou falar dos 8 aqui, mas eu começaria dizendo o que é descanso. Pode mexer um pouquinho no celular, claro, vai ficar. Não é demonizar o celular, não. É só não tornar o celular a única fonte de descanso. Então, poxa, fazer uma caminhadinha, exercitar o corpo.
Ai, tô muito cansada, não quero ir pra cozinha, tá? Mas fazer uma alimentação um pouco mais saudável, cuidando também desse equilíbrio alimentar, pra isso não ser também mais uma coisa que vai te puxar pra baixo, pra depois você querer procrastinar, que nem a gente tava conversando, né? Então, fazer um exercíciozinho, uma caminhada, algo bem suave, pegar uma leitura agradável, que não sejam só coisas dentro do celular, mas pegar um livro e ler um pouquinho, preparando ali um chazinho, ou independente do que você gosta de beber, exceto cafeína, não bebam café de noite, porque isso atrapalha demais o sono. Ah, mas eu não sinto. Tá, você não sente, mas, gente, atrapalha. Se você vai pra um desses lugares ali onde você fica ali à noite fazendo as pesquisas lá do sono, fica evidente que um pouco de cafeína que seja à noite já prejudica o seu sono. Você não vai chegar a ter um sono restaurador. Então, assim, evite a cafeína à noite, mas pega ali um chazinho sem cafeína, ou um suco, ou alguma coisa que você goste, prepara um ambiente de descanso. Eu gosto muito do banho. Um banho relaxante, colocar aquela musiquinha agradável, baixar um pouquinho a luz do banheiro, colocar uma luz mais quente, né? Sem ser aquela luz forte, branca, uma luz mais amarela. Tomar um banho relaxante, colocar depois aqueles aromas, que também é gostoso às vezes para trazer esse momento de, poxa, eu tô relaxando. Eu não sei, isso é pra mim, né? Isso são coisas que me acalmam e que de fato me ajudam a descansar sem telas. O que você faz? Eu gosto, eu estou aprendendo a gostar agora do esporte. É verdade. O esporte é algo que está entrando na minha vida, assim, graças a uma colega que me chamou e um outro colega também, alguns amigos. Então, assim, é algo que, além de distrair a minha mente, exercita o meu corpo, me relaxa, eu entroso socialmente. Então, para mim, é revigorante. Tem sido, assim, uma opção excelente. Sair um pouquinho, né? Ver gente, fazer conexões para além das telas. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que a gente tem que trazer aqui um podcast para falar sobre sono. Só deixar esse ganchinho aqui. Eu acho bem interessante. Mas, Priscila, eu acho que tudo isso que você falou em relação ao autocuidado se mostrou como um ato de amor muito grande. E eu acho que, assim, cada pessoa, dentro do que ela já conhece de si mesma, diante do que ela já conhece de si mesma, ela sabe como se agradar com amorosidade, como se permitir ser amada, em especial por si mesma. Porque quantas pessoas, às vezes, buscam o reconhecimento, o amor, a admiração dos outros, mas não tem esse sentimento por si mesmo, né? Então, o primeiro passo, eu acredito que é buscar dentro de si aquilo que muitas vezes eu exijo ou eu busco, procuro no outro. Sim. Quando a gente tem esse ato de amor por si mesma, de se sentir merecedora de acolhimento, de carinho, de autocompaixão, de descanso, automaticamente a vida se torna mais leve. Eu costumo dizer assim para os meus pacientes: como é que seria se, ao invés dessa vozinha crítica que fica dizendo que você não pode descansar, que você é isso, que você é aquilo, ao invés dessa vozinha crítica, como seria se houvesse uma voz gentil? E pra gente ir pros nossos finalmente, foi um papo gostoso, mas que passou voando. Eu acho que a gente pode encerrar fazendo algumas perguntinhas. Ótimo. Pra gerar reflexão no nosso público. O que você acha? Perfeito, perfeito. Você faz ou eu faço? Pode começar. Ok. Primeira pergunta, pra você refletir aí e a gente ir encerrando. Como seria pra você descansar sem culpa? E para finalizar, que parte sua está pedindo pelo descanso, mas você não está se permitindo ouvir
e acolher. E com essa pergunta, nossa, com esse fechamento perfeito, foi essa última pergunta, a gente encerra hoje o nosso primeiro episódio. Pessoal, obrigada por estarem com a gente até aqui no final dessa nossa conversa. Foi muito legal poder partilhar esse espaço aqui com vocês. Nós vamos estar agora com mais frequência aqui no YouTube e também em outras plataformas de podcast. Nós contamos com vocês e se tiverem temas especiais que queiram que a gente grave um podcast ou algum convidado que vocês achem legal, nós também vamos estar abertos aqui a convidados. Então mandem aí o tema que vocês gostariam de estar ouvindo a gente conversar aqui sobre psicologia na vida prática. Vamos colocar aí essa psicologia para nos ajudar e nos auxiliar no nosso dia a dia, para termos vidas mais saudáveis. É isso aí. Se você gostou desse podcast, se inscreva no canal, deixe seu like e fique aqui com a gente até o próximo podcast.